Bom, Bárbara, então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Rodrigo, estar aqui com o Henrique, para debatermos e conversarmos sobre um tema tão importante, né, enfim, que é a questão das drogas na nossa sociedade. Então, como você disse, né, eu hoje estou no Ministério da Cidadania, né, eu sou médico, psiquiatra de formação. Eu, nesses últimos 2 anos, eu fui coordenador nacional de saúde mental, álcool e outras drogas. Eu trabalhava com a temática das drogas lá no Ministério da Saúde, né? Tive a oportunidade de participar ativamente da publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, que teve como objetivo ampliar a oferta de cuidados para as pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química. E agora, então, esse novo governo, eu acabei então saindo do Ministério da Saúde e fui para o Ministério da Cidadania. Essa é uma situação interessante porque no âmbito do governo federal houve uma divisão então das ações na área de política sobre drogas. Antes, toda a política relacionada às drogas ficava na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é a SENAD, que foi no Ministério da Justiça. Agora, então, lá no Ministério da Justiça, no governo federal, ficam as ações de repressão. As ações, então, de prevenção ao uso de drogas. As ações de cuidado às pessoas que já apresentam problemas relacionados a essas substâncias. E as ações de reinserção social dos dependentes químicos foram para o Ministério da Cidadania, nessa secretaria, então, recém-criada, que é a Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, que eu assumi, então, há cerca de 2 meses. A ideia, né, do governo federal, nesse momento, de dividir as ações de repressão de um lado e de, que a gente chama de diminuição de demanda, né, que é prevenção, cuidados e reinserção social, é para que a gente pudesse ter mais especificidade nas ações e deixá-las, então, mais potentes. Então, é assim que hoje, então, o governo federal está organizando dentro da sua estrutura a política sobre drogas. Doutor Quirino, como é que está o trabalho do senhor na secretaria sobre as políticas de droga para a população em situação de rua? Então vamos lá, Barba. Na nossa secretaria, como eu disse anteriormente, nós passamos a trabalhar então nesses últimos 2 meses, né, que foi quando a secretaria efetivamente foi constituída. Nós passamos a trabalhar então em três grandes eixos. O primeiro deles é a prevenção em relação ao uso das drogas. O segundo, como eu já disse, o eixo de cuidado às pessoas que já estão apresentando problemas com drogas. E o terceiro eixo é o eixo de reinserção social, também daquelas pessoas que apresentam dependência química. Nesse início, então, de governo, né, a primeira grande ação que nós fizemos na secretaria foi nessa frente de cuidados, né? Nós, na frente de cuidados, estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas, né, que você mencionou anteriormente, e nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde, que trabalha a perspectiva do cuidado à pessoa que apresenta problemas com álcool e com outras drogas, nos equipamentos, então, de saúde, né? Então, nos CAPs, nos ambulatórios, nas unidades de acolhimento, nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais gerais, enfim. Então, nós dividimos essa frente de cuidados com o Ministério da Saúde. O que cabe a gente, então, né, pela divisão de competências, aí, é trabalhar nesse momento com as comunidades terapêuticas. E é assim que a gente começou a desenvolver os nossos trabalhos. Então, só para você e para a sua audiência, né, só para vocês terem uma ideia, até o ano passado, até o ano de 2018, então, Barba, o governo federal custeava tratamento gratuito para pessoas com dependência química em comunidades terapêuticas, comprando, então, financiando 2.900 vagas. Então, esse era o número. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. É muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. E a grande questão, Bárbara, só para aproveitar essa sua intervenção, é muito pouco diante do grande desafio que não só o governo federal tem, mas que a sociedade brasileira tem, porque o problema com as drogas hoje no país é extremamente grave, né? Nós temos, por exemplo, um estudo realizado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que é o LENAD, o Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas, que mostra aumento do uso de drogas no Brasil e aumento da dependência química. Nós temos estudos também realizados pela Unifesp, mostrando aumento e expansão das cracolândias em todo o país.
Nós temos no Brasil, Barba, um aumento da população de rua e uma parte considerável das pessoas que estão em situação de rua apresentam também dependência química e muitas dessas pessoas foram para a rua por conta da dependência química. Nós temos no Brasil, por exemplo, aumento importante nos últimos 15 anos das taxas de suicídio. E a gente sabe que um dos principais fatores de risco para o suicídio é a dependência química. Nós temos um aumento, Bárbara, nos últimos anos, do afastamento do trabalho por conta de transtornos mentais no Brasil e o principal aumento proporcional do afastamento do trabalho no Brasil foi por conta da dependência do crack. Ou seja, essa situação toda mostra para a gente problemas importantes nesse cenário da dependência química no país. Então, o que a gente acabou fazendo nesse início de gestão lá na Secretaria? Nós optamos, então, para começar o trabalho na frente de cuidado, já que a gente está com problemas bastante grandes nessa área, a gente precisa fazer frente a isso e ofertar cuidado, ofertar tratamento para aquelas pessoas que já estão com problema, que estão precisando do problema e que estão com problema dentro da sua casa, o problema consigo. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos, nós expandimos o número de vagas em comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Nós hoje nós saímos de 2.900 vagas e chegamos hoje a quase 11 mil vagas. Nós quase quadruplicamos o número de ofertas. Exatamente. E nós temos a perspectiva ainda nesse ano, se der tudo certo, se Deus quiser, expandirmos ainda mais o número de vagas financiadas. É uma coisa interessante porque com essa expansão do número de vagas, nós chegamos no Brasil a quase 500 comunidades terapêuticas financiadas, ou seja, a gente está com 496, de modo que a gente conseguiu dar uma capilaridade importante para as ações, porque a política pública precisa chegar na pessoa que está precisando. Então a gente conseguiu capilarizar isso. Ainda no trabalho com comunidade terapêutica, também não adianta só você ofertar recursos, você expandir vagas, a gente precisa capacitar, a gente precisa dar qualidade para as vagas. Então a gente também agora criou um curso de capacitação para os profissionais de comunidades terapêuticas. A gente também publicou uma portaria de fiscalização desse serviço, mas uma fiscalização com o intuito, na verdade, de ajudar as comunidades a ofertar o trabalho ainda de maior qualidade. E agora então, Bárbara, nós vamos começar a trabalhar junto com as comunidades. Essa é uma tônica que a gente quer imprimir ao nosso trabalho, que é trabalhar em parceria junto com as comunidades, para que a gente possa ofertar um trabalho de maior cuidado, um trabalho de maior qualidade para as pessoas que estão recebendo cuidado lá nas comunidades. E uma das ações agora vai ser fazer com que as comunidades ofertem o serviço de acordo com as necessidades que as pessoas apresentam. Então, por exemplo, o Henrique estava falando aqui para a gente, né, sobre cuidado para a população LGBTI, por exemplo. Exatamente. É uma linha de cuidados que a gente precisa ofertar para dentro das comunidades terapêuticas e olhar com maior atenção para essa população, porque tem necessidades especiais, tem abordagens especiais que a gente precisa estar atento para elas. Uma outra situação é em relação à pessoa em situação de rua. Então, a partir de agora, né, que a gente fez esse primeiro grande movimento de expansão das vagas, a gente vai começar a trabalhar agora na qualidade do cuidado. Isso numa frente, e aí sim, ofertando um cuidado especial à população de rua. E num segundo momento, que a gente está começando a trabalhar agora isso, organizar as primeiras ações na reinserção social. Porque uma coisa, Bárbara, que não adianta é você focar as suas ações e seus esforços numa única atividade só. Ou seja, o acolhimento, o tratamento com a terapêutica é importante. Tem que dar continuidade depois. Exatamente, mas você precisa dar continuidade depois disso. E é diferente, essa é a questão que precisa ficar clara para todos nós. Que é diferente a gente ofertar, por exemplo, um serviço de reabilitação social para uma pessoa que tem a sua família organizada, que vinha trabalhando e tal, para uma pessoa, por exemplo, que está na rua há mais de 10 anos. Ou seja, são pessoas que precisam receber o cuidado do Estado de maneira diferenciada. Então, tudo isso para dizer que quais são as primeiras ações que nós estamos fazendo e as perspectivas que a gente tem agora de cuidado, tanto no tratamento como na reinserção social, levando em consideração, sim, a questão da pessoa ser moradora de rua, estar em situação de rua. Essa é uma questão que a gente precisa trabalhar e que a nossa secretaria está levando isso em consideração agora que a gente está executando já algumas ações e planejando outras. Essa é uma questão
fundamental, Bárbara. Nós estamos acabando, você... é mais 1 minuto e meio para cada um. É rápido. Então, assim, essa questão que você abordou aqui, Bárbara, é fundamental. Existe hoje um grande preconceito, totalmente infundado, mas existe, de parte de pessoas que trabalham em serviços de saúde mental em relação às clínicas terapêuticas, em especial trabalhadoras dos CAPs. Na verdade, como já foi, enfim, dito aqui, as clínicas terapêuticas são serviços extremamente eficientes na sua abordagem, com ótimos resultados. São serviços que são abertos, de livre adesão, as pessoas frequentam ou não. É o direito da pessoa pedir para se tratar, exatamente. gente. E na verdade é isso, o poder público, é obrigação do poder público ofertar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Isso, inclusive, está na lei, a Lei 10.916, que é tanto propalada por aí, que é de 2001, diz lá no seu artigo 2º, que acho que é o ponto central da lei, que o tratamento precisa ser consentâneo à necessidade do paciente. O que significa isso? Precisa ser de acordo com a necessidade do paciente. Logo, Bárbara, se um paciente tem necessidade de ir para uma terapêutica, ele não for encaminhado, isso sim é violação de direito. É violação de direito. Isso é violação de direito. E não o paciente ser encaminhado para uma terapêutica. Então, existe, na verdade, um equívoco de pessoas que trabalham com os pacientes em alguns serviços. Então, só para deixar claro isso, muitas vezes essas vagas não são preenchidas por conta desse preconceito. E o paciente deixa de receber o tratamento efetivo, que é muito importante para ele, por conta de problemas ideológicos. Eu só vou contar uma história que é rapidinha. Eu acabei de ir recentemente para Porto Alegre, participei de um evento na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Lá, uma situação extremamente surreal. Lá tinha uma mãe que representava um movimento de mães, que estava nessa audiência que eu participei, lá em Porto Alegre, dizendo que o seu filho não conseguiu uma vaga numa terapêutica. E o filho querendo tratamento com uma terapêutica. Aí você está violando o direito. E do outro lado, uma pessoa responsável por uma terapêutica, na mesma região em que essa pessoa vivia, né, que esse dependente químico vivia, dizendo que na sua terapêutica ele tinha vaga. Ou seja, você tem demanda de um lado, reprimida, e do outro lado você tem vaga. E a vaga não é preenchida porque existe esse preconceito em relação às comunidades. Ou seja, as pessoas hoje, essa é uma realidade que a gente precisa trabalhar, e a gente está disposto a trabalhar em relação a isso. Existe uma realidade hoje de pessoas que precisam de tratamento e que não conseguem ter acesso por conta simplesmente de questões ideológicas. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa abrir esse debate para que as pessoas possam ter o tratamento cada vez mais de acordo com a sua necessidade e não de acordo com a ideologia de quem está no poder em determinado momento.